Tudo bom, pessoal? Módulo 6, aula 6, do jeito que vocês preferirem. O que a gente vai falar? A matéria você já sabe qual que é, né? Logística Internacional Aduaneira. E a gente chega nesse sexto item aqui, que a gente continua com essas operações com comércio exterior. Mas agora a gente vai falar das exportações. Vamos falar sobre exportação. Quais que são os objetivos dessas exportações, esse comércio exterior relacionado com as exportações? A gente vai saber a importância da exportação e o que é a exportação. Diferenciar as etapas da exportação, saber o que acontece numa etapa, na outra, para justamente a gente saber aonde que acontece problema com exportação, porque quando a gente é contratado por uma empresa, a gente é contratado para fazer determinados tipos de trabalhos e serviços, mas na verdade você é contratado para resolver problema. Então, diferenciar etapas, a gente vai saber das etapas, vai saber onde que pode acontecer problemas nessas etapas para a gente já poder sanar esses problemas antes que eles aconteçam. Relacionar os documentos utilizados na exportação. Assim como na importação, também tem documentos que a gente precisa saber, que a gente precisa guardar dentro das exportações. Então, vamos embora. Exportação. Exportação é o processo de saída de mercadoria de um determinado país e pode ser com cobertura cambial e sem cobertura cambial, igual lá na importação. Cobertura cambial é aquela que terá pagamentos, que terá dinheiro envolvido, e sem cobertura cambial não haverá dinheiro envolvido. Então, guarda essa palavra, câmbio, cambial, cobertura, sem cobertura, guarda isso. Quando você estiver lendo alguma coisa relacionada a isso, vai te facilitar. No processo de exportação, há um incentivo maior por parte do governo. Por que há um incentivo maior por parte do governo? Porque quando você exporta, você recebe. Quando você importa, você paga. Então, o Brasil, para falar que ele está crescendo, ele precisa de exportar mais do que importar. Então, guarda isso. Exportação é melhor. Algumas vantagens da exportação, segundo o portal Paraense. Paraense está relacionado ao Pará, né, gente? De comércio exterior e investimentos. O Paracomex. Quais que são essas vantagens? Vamos lá. Diversificação de mercados. Você para de vender só para dentro do Brasil. Você passa a vender para o mundo inteiro. Então, seu mercado realmente teve uma ampliação muito grande. Aumento da produtividade. Você aumenta o mercado, você vai ter que aumentar também o número, né, a quantidade de produtos que você produz. Melhora da qualidade do produto. Por que você vai ter que melhorar a qualidade do produto? Porque você passou a ser um exportador. Você passou a priorizar o mundo inteiro. Então, você passa a ter que ter um atestado de qualidade não só dentro do Brasil, mas de forma internacional. Diminuição da carga tributária. Claro, né? O governo não vai querer colocar problema para você estar exportando. Então, a carga tributária diminui. Melhoria da empresa. Por que a empresa vai melhorar? Porque ela vai estar melhorando a qualidade, ela vai ter que estar produzindo mais. Então, quando você produz mais e melhora a qualidade, é benefício para a empresa, para os empregados e principalmente para o produto. Melhoria da imagem da empresa. A empresa ela para de ser nacional e ela começa a ser o quê? Nível, né? O nível dela aumenta, nível internacional. Olha só como é que o peso, né, muda, nível internacional. Todo mundo já ouviu falar disso. Diminui a dependência do mercado interno. Por que diminui essa dependência do mercado interno? Porque o seu comprador, né, ele aumentou. O seu consumidor, ele não é mais aqui nas divisas brasileiras. A sua divisa agora é o mundo. Então, quando você começa a ser um exportador, a sua dependência do mercado interno diminui muito. Aumento da capacidade inovadora, como a gente já falou aqui, é tecnologia, é melhoria, é qualidade. Então, a inovação ela aumenta e aumenta muito. E aqui a gente já passa para o passo a passo das informações essenciais para que haja
a exportação. E tem pesquisa de mercado, que a gente já falou lá em importações, mas a gente vai falar de novo. É uma pesquisa para identificar os mercados em potencial para exportação. A gente não vai querer vender, né? A gente não vai querer exportar um produto para um país que esteja quebrado. Não vai querer fazer isso. A gente vai fazer uma pesquisa de mercado e vai estar vendo as nações em potenciais de estar promovendo essa importação dos produtos nossos, que no caso a gente vai estar exportando. Licenciamento. Licenciamento também, assim como são nas importações, a gente vai ter alguns órgãos responsáveis. Secretaria do Comércio Exterior, Secretaria da Receita Federal e também o Banco Central do Brasil. Esses, na verdade, são os órgãos responsáveis por esse licenciamento de produtos que vão estar sendo exportados. Contato com o importador. Por que esse contato é necessário? Nesse primeiro contato com o importador, é importante que sejam acordadas informações sobre o produto. Saber o que acontece com o produto, você mostrar, você saber vender o seu produto para o importador, mostrar que o produto é de qualidade, que a sua empresa é boa, que seus funcionários trabalham com satisfação e por aí vai. Mostrar a sua melhor fase, né? Mostrar a sua melhor versão para o importador. Quarto, negociação. Após a confirmação do pedido, o exportador deverá formalizar a negociação enviando a fatura pro forma, que na verdade vai estar toda descrita, data de entrega, data de chegada, compra, valor e por aí vai. Na fatura pro forma deverá constar os seguintes dados: denominação, fatura pro forma, caracterização adequada do possível comprador, descrição do produto, toda a descrição do produto, embalagem, peso, valor, por aí vai. Modalidade de venda, falar de novo dos Incoterms aqui, ó. Incoterms define quais os deveres e direitos do vendedor e do consumidor, principalmente em relação à logística, aonde que o comprador começa a ser o responsável e até onde o vendedor, ou seja, quem está exportando, é o responsável pela mercadoria. E a gente ainda vai ver condições de pagamento, embalagem de apresentação e de transporte. Isso é muito interessante porque é o visual, né? O que vai estar chamando a atenção, muitas das vezes, de quem está comprando o produto. Então, é interessante a gente ter uma embalagem legal. Transporte internacional, qual o transporte que vai estar sendo usado para estar fazendo essa exportação? Seguro internacional, se esse seguro vai abranger essa mercadoria só aqui dentro do Brasil ou se ela vai abranger até o ponto de entrega. Então, esse seguro ele não pode ser nacional, ele tem que ser internacional. Preço do produto, prazo de entrega, tempo da viagem, né? Esse prazo de entrega, o tempo da viagem. Se você estiver responsável por isso, gente, não coloca uma data certa, principalmente coloca um período de entrega. Não coloca uma data não, porque se acontecer alguma coisa lá na logística, você que vai sair errado depois. Então não coloca um período de entrega. O período de entrega é de entre tal e tal data. Você vai ver que é mais interessante fazer isso. Validade da cotação, validade do preço que está o produto. Se você cotou, por exemplo, no dia 3, saber se aquele produto vai estar tendo o mesmo valor até o dia 10, até o dia 20, porque aquele produto, né, se a gente está tratando de exportação, então a gente está tratando de uma moeda que vai estar mandando nisso. E na maioria das vezes, quem manda nisso é o dólar. Se a cotação do dólar mudar, a cotação do produto também vai mudar, você também tem que ter essa negociação, essa conversa com o seu importador. E os documentos, né? A negociação também entre os documentos que vão estar relacionados com a exportação. Quinto, pegando o link lá da última parte do 4 lá, é justamente documentos necessários para exportação. Após o envio da fatura pro forma, o exportador deve-se atentar a preparar os documentos necessários.
existem dois grupos de documentos que, nesse primeiro momento, são importantes. O primeiro grupo é o de documentos que são utilizados na circulação da mercadoria no país de origem. Ou seja, aqui dentro do Brasil vai ter uma documentação que esse produto vai acompanhar esse produto até o porto, até o aeroporto e por aí vai. E o segundo grupo é as informações importantes no embarque ao exterior. Saber exatamente quais são os documentos que vão garantir a circulação do produto dentro do Brasil e os documentos que vão garantir o embarque desse documento para o exterior. Sexto, contratação do câmbio. O que é isso? É importante que o exportador tenha negociado com uma instituição financeira para receber seu pagamento. Por quê? Exportação, importação, isso está relacionado a dinheiro, né? a moedas diferentes. Então, a gente tem que tratar, né, essa contratação de câmbio, justamente, a gente tem que ter uma instituição financeira por trás disso para poder estar fazendo essa transação, essa mudança de moeda e por aí vai. Sétimo, embarque. Assim que estiver toda a negociação pronta, o exportador deve avisar a data de chegada da mercadoria ao importador para que esse se organize para receber, para buscar no porto, para buscar numa estação, para buscar num CD, que é o centro de distribuição, ou para preparar mesmo a chegada, porque às vezes é um material grande. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que organizar lá, vai ter que saber se lá no local tem uma ponte rolante, se tem um guindaste próprio para estar recebendo aquilo ali, e por aí vai. Isso faz parte da organização, faz parte da gente poder estar tendo essa relação boa entre exportador e importador. Oitavo, liberação e despacho aduaneiro. Após o embarque ser realizado, há o desembaraço aonde? Na alfândega, onde o importador deverá se preparar para o processo de liberação, onde passará pela parametrização e será liberada. Ou seja, esse desembaraço é justamente a última etapa para poder estar mandando esse produto para exportação. Recebimento do pagamento. Formas utilizadas no pagamento, elas são similares, né, ao que a gente já viu lá na importação, que é o pagamento antecipado, remessa sem saque, cobrança documentária e cartas de crédito. Décimo, pós-venda. Quem exporta tem que se preocupar com pós-venda, porque quando você exporta, você está sendo fornecedor. Levando em consideração que o consumidor sempre tem razão, a gente tem que fazer esse pós-venda, saber como é que foi, né? O que está escrito ali? Um contato após a entrega e pagamento dos produtos, para que possa conquistar e fazer desse importador um cliente fixo. Cliente fixo. Ou seja, aquele cara que importa, aquele cara que é consumidor, ele precisa de ter atenção. Você precisa de saber como é que foi seu trabalho com ele. Você precisa saber se você atendeu o que ele pensou, né, aquilo que ele queria que acontecesse. Então, faça sempre um pós-venda. Pós-venda é muito bacana, interessante. E você também pode utilizar o pós-venda para você. Não é que todas as vezes você vai ser elogiado e tudo mais, mas quando você recebe uma crítica também, você pode estar melhorando o seu modo de trabalhar, beleza? 11º, cálculo do preço de exportação. Os custos de exportação compreendem os impostos internos calculados no preço de mercado interno, totalizando, assim, o preço de venda externa. Então, a gente vê que na exportação também vai estar relacionado os impostos, os tributos que são cobrados aqui dentro do Brasil. Lógico, né, gente? Lógico que o Brasil quer exportar mais. Se o Brasil quer exportar mais, vocês acham que o governo vai colocar muito imposto em cima desse material que vai estar saindo? Não. Então, existem, mas não é cobrado de maneira exorbitante, de maneira grande, também não. E olha só, 11º, revisão. Já acabou essa aula. Esses passo a passo da exportação são mais diretos, porque a exportação, como a gente já viu lá, ela é favorecida, ela é mais fácil.
Por quê? Porque a exportação mede se o Brasil foi bem naquele ano, naquele período ou não. Então, exportação significa entrada de moeda, entrada de dinheiro, aumento. Então, por isso, até a aula foi mais rápida. Nessa aula aprendemos o processo básico de exportação, processo básico, onde vemos que o exportador é uma peça fundamental, planejando e liberando documentos. Planejando por quê, gente? Tem aquela pesquisa de mercado, não é isso? Programando embarques e escolhendo o seu possível comprador. Por que escolhendo o seu possível comprador? Você não vai escolher um comprador que não vai te pagar, né? Então, por isso é interessante a gente escolher o comprador. Não que a gente fica fazendo acepção de comprador, vocês estão entendendo, né? Mas é interessante a gente saber quem que é o nosso comprador para a gente poder estar sabendo que a gente vai receber ou não. Dessa mesma forma que na importação existem departamentos, empresas e despachantes específicos para a realização dessa operação, porque não é uma operação tão simples, né? Ela é favorecida, mas não é uma operação simples, porque para começar, igual a gente falou ali, só para ter essa revisão disso também, existem documentos que são para esse material estar circulando dentro do Brasil, e documentos que vão estar garantindo o embarque, é desembaraço, é venda, é compra, é cotação. Então, a exportação ela é muito bem-vinda no Brasil, porque é uma garantia de que o Brasil está crescendo, uma garantia de que empresas dentro do Brasil têm qualidade suficiente para estar mandando produtos para fora. Mas só uma observação aqui no final. Se você pegar a maioria das exportações do Brasil, são exportações de material bruto. O que é material bruto, Thiago? Matéria-prima. Minério de ferro, trigo, até fruta. Muita fruta boa do Brasil vai para fora. Então, entendam como exportação uma balança favorável para o Brasil. Essa foi a 6ª aula, exportação. Espero que tenha acrescentado na vida de vocês aí, dentro da logística internacional e aduaneira. Não deixe de fazer os exercícios, tem exercício na plataforma, e eu vou estar online lá nos dias específicos, que eu vou deixar lá na plataforma através do chat. Beleza? Ok? Um abraço, até mais.